Ações de dividendos ou small caps? Qual tipo de ação que pode te fazer ganhar mais dinheiro nos próximos meses? Na última terça-feira, eu fiz uma live completa sobre ações de dividendos, falando muito bem das ações de dividendos em virtude do cenário que a gente está vivendo. E no último sábado eu também publiquei um vídeo, mas aí falando sobre small caps. Me fizeram uma pergunta sobre small caps, respondi se existe potencial de rentabilidade nelas ou não. Também falei bem das small caps. E muitos de vocês vieram me perguntar, Vinícius, mas o que é melhor? Small caps, ações de empresas pequenas com grande potencial de rentabilidade, ou ações de dividendos? Qual o melhor tipo de ação para eu ganhar dinheiro hoje? Então eu resolvi gravar esse vídeo para disponibilizar para você a minha análise completa sobre o melhor tipo de ação para você focar agora. Não quer dizer que tenha que ter só uma ou só outra, mas onde você deve dar um foco maior, tá bom? E, inclusive, antes de eu explicar isso, eu quero que você me diga agora, qual é a sua percepção nesse momento? Manda aqui embaixo nos comentários. O melhor é você focar em ações que pagam bons dividendos ou small caps, ações de empresas pequenas com grande potencial de crescimento? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua visão. E se você já sabe que esse vídeo vai ser profundo, não vai ser aquela lorota de 3 ações para investir agora, só essa superficialidade, aqui embaixo já tem um botão, toque em gostei, ativa o sininho, te inscreve, faz todo esse processo para você ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, a gente conseguir ajudar mais gente e você receber as próximas notificações dos vídeos por aqui. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá, o que é melhor? Ações de dividendos ou small caps? Né? E a grande resposta para essa pergunta é depende. Né? Toda boa pergunta tem a mesma resposta. Depende. Né? Depende do quê? De alguns fatores. Né? Mas quais são esses fatores? Bom, antes da gente falar sobre esses fatores, eu quero te mostrar um histórico de rentabilidade. Tá? Isso vai nos ajudar. Aqui na minha tela você está vendo o quê? O índice Bovespa pela linha azul. Tá? O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. E quais as ações que fazem parte desse índice? As ações que fazem parte desse índice são as ações das maiores empresas da Bolsa. São aquelas empresas que têm maior valor de mercado, ou seja, as maiores, e tem maior volume de negociação, tem mais gente comprando e vendendo. Então, as ações mais clássicas, digamos assim, tá? Na linha laranja, você vê o índice de small caps, né? E você vê, basicamente, quais empresas que fazem parte do índice de small caps. Basicamente, imagina que você pega todas as ações da bolsa, coloca numa lista em ordem decrescente de valor de mercado, de tamanho da empresa, os 15% que estão lá embaixo, os 15% menores empresas é que fazem parte do índice de small caps. E o que a gente percebe? A gente percebe claramente que as small caps valorizam muito mais, né, do que as empresas grandes da Bolsa de Valores. Então a gente tem aqui uma valorização de 339%, enquanto tem uma valorização das empresas maiores que fazem parte do índice Bovespa de 224%, sendo que chegamos aqui a uma valorização de 574%, tá? Enquanto a gente chegou numa valorização máxima de 257% nas ações de empresas grandes. Claramente, essas small caps, empresas pequenas, elas valorizam muito mais em todos os períodos de tempo, tá? Exceto nas quedas. Eu já vou te explicar o porquê. Olha só, nos momentos de alta, a gente vê as small caps valorizando mais, mas nos momentos de queda, elas também desvalorizam mais. Mas tem um ponto importante, um ponto interessante, tá? Ela abre um gap. Como assim? Você pode ver que ela desvaloriza junto as empresas grandes e pequenas. A partir de um dado momento da queda, as empresas pequenas desvalorizam muito mais do que as empresas grandes, justamente porque tem marcas mais fracas, possibilidade, um risco muito maior envolvido. Só que no retorno das altas, no retorno das valorizações, a gente vê esse gap fechando, ou seja, esse espaço que existia de queda adicional fechando. A gente viu isso acontecer aqui, ó, nesse intervalo de tempo, depois a gente viu na semana do álcool gel, ali em 2020, ó, small caps caíram mais, fecharam o gap. E agora a gente está vendo essa mesma dinâmica acontecendo. Desde 2021 as ações vem caindo, o gap é muito grande entre as ações de empresas grandes e as ações de empresas pequenas. Enquanto as grandes estão caindo 8%, as pequenas estão caindo quase 35%, um terço. Com o tempo, à medida que as ações valorizarem, a gente deve ver esse gap fechando aqui. Por isso que é uma grande oportunidade você investir em small caps. Entretanto, o que define se você deve focar mais ou menos em small caps? Primeira coisa, seu prazo de investimento. Qual é o seu prazo de investimento para passar a usufruir da renda dos seus investimentos? Porque todo investidor tem duas fases. Ele tem uma fase de acúmulo
depois ele tem uma fase de usufruto. Como assim? Primeiro ele acumula patrimônio, né? Ele vai lá, investe com foco em multiplicar seu patrimônio ou com foco em receber dividendos, mas recompra, aumenta seu patrimônio, compra mais ações, compra mais ativos para que tenha uma renda passiva maior no futuro. Essa é a fase de acúmulo. E a fase de usufruto é a fase onde você pega o fruto daquele seu investimento e não retroalimenta esse processo de construção de patrimônio. Você usufrui, você usa esse fruto que os seus investimentos estão gerando para você. Então, se você está, por exemplo, há 5 anos de começar a sua fase de usufruto, começar a utilizar o rendimento dos seus investimentos para bancar o seu custo de vida, para te dar uma renda complementar, para qualquer coisa, eu não considero que seja ideal você focar os seus investimentos em small caps. Por quê? Small caps podem demorar mais tempo lá embaixo, podem demorar mais tempo. Uma crise pode começar a acontecer por conta de influências externas, variáveis econômicas que a gente não tem controle, e as small caps desvalorizam pra caramba. Então você precisa de um tempo, de um horizonte de investimento maior. Então se você daqui 5 anos quer começar a usufruir da renda dos seus investimentos, não vejo que é uma boa você focar nisso. Outra variável, tá? Para você focar em small caps, por quê? Né? Por que é importante falar sobre small caps? Justamente por conta desse gap. Esse gap aqui, ó, já foi maior, tá? E a gente deve ver esse gap fechando por conta da queda na taxa de juros, normal as ações valorizarem nos próximos meses. E quais ações que mais vão valorizar? Naturalmente é normal que sejam as small caps. Mas se você tá há 5 anos de começar a usufruir do rendimento dos seus investimentos, eu acredito que já é a hora de você focar em ações de dividendos, já é a hora de você focar em ações mais previsíveis, empresas mais perenes que distribuem uma parte dos seus lucros para os seus acionistas. Tem um foco maior nisso. Pode ter um pouquinho de small cap? Pode. Mas focar muito nisso, acredito que não. Segunda variável, tá? Segunda variável que você deve utilizar para tomar essa decisão, seu perfil do investidor. Small caps naturalmente são empresas pequenas com marcas fracas, com poder de barganha com fornecedores muito baixo, então naturalmente os preços sobem das matérias-primas, sobem mais para elas. Né? Você tem empresas que não têm um poder de renegociação de dívidas tão grande com instituições financeiras quanto marcas grandes, empresas grandes que têm um poder de escala muito maior. Então você tem uma fragilidade adicional aqui, embora você tenha um potencial de crescimento muito maior, porque small caps são ações de empresas pequenas. É muito mais fácil uma empresa pequena multiplicar por 10 vezes do que o Itaú. O Itaú já cresceu pra caramba. Ambev já cresceu pra caramba. Então, qual aquele que pode multiplicar muito mais? É justamente empresas pequenas, naturalmente por serem pequenas. Tem uma grande avenida de crescimento. Se você tem uma padaria na esquina, se você abrir mais 10 unidades, você multiplica por 10 o tamanho da empresa. Então, é muito mais fácil crescer. Por isso que a gente vê um histórico de rentabilidade muito melhor que de empresas grandes, mas nos momentos de queda, a gente também vê quedas muito mais agressivas nas small caps. Então você tem que pesar o seu perfil do investidor. Se é uma pessoa mais conservadora, mais moderada, mais agressiva, você dorme em paz vendo seus investimentos oscilando pra caramba, small caps vão oscilar pra caramba. Vão oscilar muito mais do que empresas grandes que pagam bons dividendos de forma recorrente, porque essas empresas já têm um lucro bastante previsível. Small caps não. Elas estão numa jornada de crescimento, de construção de marca, de ganhar mercado. Enfim, uma jornada, um processo totalmente diferente. Então, se o seu prazo de investimento for curto, você tem que dar mais atenção para ações de empresas mais consolidadas. Se o seu prazo de investimento é mais longo, você pode dar mais atenção para as small caps. Se você é um investidor mais agressivo e almeja ter uma maior rentabilidade, você tem sim mais potencial de rentabilidade nas small caps. Você tem mais potencial de rentabilidade nas small caps, mas você tem mais risco envolvido também. Ao passo que, se você é uma pessoa mais conservadora, você deveria focar em empresas maiores, empresas que pagam bons dividendos, até porque a gente está com diversas dessas empresas negociando por preços abaixo do seu patrimônio. Vou dar um exemplo, Sanepar. Vou dar outro exemplo, Banco do Brasil. Vou dar outro exemplo, Banco ABC. Vou dar outro exemplo, Banrisul. Tem várias empresas que estão com preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio, que dão lucro constante ou muitas vezes lucro crescente. Né? Então você também tem potencial de multiplicação nas ações de dividendos. Então varia, sabe? As duas coisas são oportunidades, mas você tem que ver como que é a sua questão. Eu vejo, e vou abrir inclusive o que eu estou fazendo com a minha carteira pessoal aqui, tá? Eu vejo um cenário complicado para a economia no médio e longo prazo e muito favorável no curto prazo. Em vários vídeos eu já mostrei esse gráfico aqui para você, né? Que mostra basicamente o PIB potencial do Brasil na linha laranja, então a frequência cardíaca máxima do nosso país,
e o PIB efetivo, que basicamente é o batimento cardíaco atual da economia. Qual é a grande diferença de 2016, última vez que a gente teve uma queda na taxa Selic, que as ações dispararam 200%, de empresas grandes, 200%. As small caps ainda mais. Mas qual é a grande diferença do passado e agora? No passado, ali em 2016, olha só, a gente tinha muito espaço para crescer. Né? O nosso PIB efetivo estava muito abaixo do potencial. O batimento cardíaco da economia estava muito abaixo da frequência cardíaca máxima. Então eu tinha espaço para crescimento sustentável sem gerar uma crise no futuro, sem gerar um novo surto da inflação no futuro. Tá? Como que a gente está hoje? Hoje a gente está no mesmo patamar. O PIB efetivo já está no potencial, já estamos operando na capacidade máxima da economia sem gerar distorções inflacionárias no futuro, sem gerar uma nova grande crise no futuro. No passado, a gente operou com o nosso batimento cardíaco acima da frequência cardíaca máxima da economia. O que aconteceu? A maior crise da história republicana do Brasil. O que aconteceu? A maior crise do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Então, o cenário econômico, ele, no curto prazo, com a nossa taxa de juros caindo, o que acontece? É natural que a gente passe a ter um batimento cardíaco acima do nosso potencial. E que em algum momento venha uma grande crise, daqui a alguns trimestres. Agora, quando que exatamente vai acontecer isso? Não tem como saber. Basicamente, não tem como saber, né? Ah, Vinícius, mas esse PIB potencial não pode subir acima do PIB efetivo? Difícil. Tá? O nosso PIB efetivo, que é o batimento cardíaco atual da economia, o total de riqueza gerada no país em um determinado ano, ele vai crescer naturalmente por conta da queda na taxa Selic. As pessoas vão passar a consumir mais, vão se endividar mais, vão querer consumir mais. Só que o PIB potencial cresce com o quê? Com investimento direto. O que é o investimento direto? É um investimento geralmente estrangeiro, que ingressa no país para ser investido na economia real, em indústrias, em empresas, em geração de emprego, em aumento de produtividade, em tecnologia aplicada aos negócios. O que vem acontecendo com o investimento direto desde o início, janeiro de 2023, queda atrás de queda, mês após mês. Isso aqui, o investimento direto no país, é um indicador antecedente do PIB potencial. Então, se o investimento direto no país está diminuindo, se não existe investimento na parte estrutural da economia, principalmente investimento privado, porque investimento público geralmente vai reverter em mais imposto e a gente é um toma lá da cá. O investimento governamental fez isso aqui, ó, a gente crescer pra caramba e depois voltar para estaca zero, o famoso voo de galinha. Então crescemos o PIB e depois, puf, uma grande crise e voltamos para o mesmo patamar anterior. É um crescimento insustentável. Como a gente não tem investimento direto subindo, o que deve acontecer com o PIB potencial? No mínimo, estagnação. E se eu tenho o PIB efetivo acima do potencial, se eu estou com batimento cardíaco da economia acima da frequência cardíaca máxima, o que vai acontecer em algum momento? A gente vai para a UTI, a gente tem uma grande crise. Né? Então, eu tenho que olhar para esse cenário e começar a pensar como é que eu vou me expor ao mercado de ações hoje. E a gente tem 3 possibilidades de cenário. Possibilidade número 1, a gente tem um cenário de crescimento econômico, que eu acredito que a gente tenha no curto prazo, que eu acredito que a gente tenha durante alguns trimestres. Mas daqui a pouco a gente pode ter um cenário de estagnação econômica. Ou a gente pode ter um cenário de piora econômica. Então a economia pode crescer, a economia pode estagnar ou a economia pode piorar. Qual que é a melhor ação para cada momento econômico? Tá? Por um momento de crescimento econômico, as small caps são melhores. Por quê? Basicamente são empresas menores, já que a economia está crescendo, você tem um desemprego menor, como nós temos, você tem uma taxa de juros menor, você tem um cenário benigno pra caramba para as empresas pequenas expandirem, né? Só que, e se a gente tem daqui a pouco um cenário de estagnação na economia? Por quê? Porque nós temos um país gastão, nós estamos aumentando os nossos gastos e já está contratado com o novo arcabouço fiscal que a gente vai ter aumento de gasto acima da inflação certo, com 100% de certeza. Só que a nossa arrecadação está caindo. Então daqui a pouco a gente pode ter estagnação econômica, mesmo com uma queda na taxa de juros. No momento de estagnação da economia, qual é o melhor tipo de ação? Qual é a ação que vai mais te dar resultado? Que vai desvalorizar menos e empresas que vão continuar crescendo seus lucros? Ações de dividendos, porque atuam em setores perenes, muitas vezes regulados e que repassam naturalmente e automaticamente a inflação, que vai estar mais alta num cenário como esse, para os clientes. E aí as empresas conseguem aumentar faturamento, aumentar lucro. Enquanto as small caps se dão muito mal, porque estão geralmente em setores mais imprevisíveis.
né, que dependem mais do crescimento da economia. Então, no cenário de melhor da economia, crescimento econômico, melhor as small caps. No cenário de estagnação da economia, melhor ações de dividendos. Num cenário de pior da economia, involução de crescimento econômico, quais são as melhores ações? Também as ações de dividendos. Tá? Por quê? Porque são geralmente empresas que atuam em setores regulados, energia, saneamento, empresas que têm uma clientela muito fiel, telecomunicações, seguros, setor financeiro, setor bancário, agronegócio. Geralmente são essas empresas que distribuem mais dividendos, fora aquelas sazonais que estão ligadas a commodities que às vezes distribuem mais. Mas essas empresas aqui, elas conseguem repassar preço para os seus clientes e, poxa, você vai continuar pagando internet, você vai continuar pagando celular, você vai continuar pagando luz, você vai continuar pagando água, você vai continuar pagando seguro. Por quê? O problema, né, do seu ativo segurado, você perder aquilo, você bater o carro e dar perda total é muito pior do que ter um aumento na parcela do seguro. Então você vai continuar pagando isso. E essas empresas vão continuar tendo alto faturamento e alto lucro, mesmo no cenário de pior econômica. Então quando eu penso nesse placar, nessa trinca, né, eu posso ter crescimento econômico, melhor para small caps. Eu posso ter estagnação econômica, melhor ações de dividendos. Eu posso ter pior econômica, melhor ação de dividendos. É 2-1. Então, o que eu faço na minha carteira? O que você pode fazer na sua carteira? Você não precisa olhar somente para ações de dividendos se você almeja ter uma rentabilidade maior. Tá? Você pode fazer como eu. Eu tenho majoritariamente ações de empresas mais consolidadas nesse momento, até porque eu vejo que temos um potencial de crescimento no curto prazo, mas depois a gente pode ter o golpe. Olha só, crescemos bastante após 2008. Mas depois veio o tombo. Então, eu me preparo para surfar essa valorização atual e me preparo para o tombo ao mesmo tempo. Então, eu monto uma carteira com empresas mais consolidadas, que pagam bons dividendos, mas principalmente o fato de pagar dividendo, isso vai ser importante para algumas pessoas e para outras não. Mas o mais importante é elas conseguirem crescer o seu lucro continuamente. Elas conseguirem repassar os preços para o consumidor. Porque assim as empresas continuam com seu valor inalterado e às vezes até crescente, e se o preço cai, a oportunidade de compra. Mas eu também tenho um pouco de empresas pequenas, um pouco de empresas com potencial da valorização. Um setor que eu gosto muito para esse momento é o setor de construção civil. Tem algumas small caps no setor de construção civil. Então eu dou mais peso para essas ações com maior previsibilidade, porque o cenário econômico me mostra que o Brasil não tem para onde crescer sem gerar uma nova crise no futuro, diante de todos os fundamentos e indicadores que a gente tem hoje. Tá? Então, sabendo disso, eu sei que vai ter um aumento do consumo no curto prazo. Mas eu sei que o médio e longo prazo está comprometido. Então, eu pego a maioria das minhas ações, deixo numa previsibilidade total, até porque essas empresas estão muito baratas também, inclusive tem potencial de multiplicação. Vão também pagando gordos dividendos crescentes e um pouquinho uma alocação tática, uma alocação pequena, 20%, 30% da minha carteira. Eu vou alocar em ações que tenham maior potencial de multiplicação, que vão me dar um retorno talvez muito maior, que eu tenho maior potencial de rentabilidade, mas eu tenho maior risco envolvido também. Tudo é dimensionamento de risco. Então, eu sou uma pessoa mais moderada. Se você é uma pessoa mais moderada, você pode fazer isso. Vinícius, sou super conservador. Ações de dividendos. Esquece o resto. Vinícius, super arrojado. Metade em ações de dividendos ou de empresas mais consolidadas e a outra metade em small caps vai fazer muito sentido. Se a gente tem um cenário preparado para crescimento econômico, se a gente tem um PIB potencial muito maior que o PIB efetivo, como a gente tinha no passado, um PIB potencial muito maior que o PIB efetivo, tem investimento direto aumentando, entrando no país, um cenário benigno para a economia, aí daria para você ter só small cap se você quisesse. Exponencializar ao máximo sua rentabilidade. Mas num cenário, numa configuração como o cenário atual, eu prefiro ter bastante ações em empresas consolidadas e um pouquinho de ações que podem catapultar uma rentabilidade maior. Pense numa regra de Pareto. 80-20, 70-30, mais ou menos por aí é o caminho que eu estou seguindo agora, e depois desse vídeo você pode pensar em que caminho que você segue, tá bom? Se fez sentido esse vídeo para você, se te ajudou de verdade, aqui embaixo toca em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.